E vem conferir a crítica do filme O Alto da Comparecida 2. Ixi, eu finalmente consegui assistir um filme que lançou na semana do ano novo do ano passado, chamado O Alto da Comparecida 2. E bom, quando você fala de melhores filmes nacionais de todos os tempos, numa maioria as pessoas irão colocar no top 5, se não no top 3, ou até em primeiro lugar de muita gente, o filme O Alto da Comparecida. Ele se tornou aquele filme que ele é tão importante nacional, ele tem tanta influência que as pessoas amam ele, amam os personagens, amam a história que foi contada e, obviamente, algum momento essa é a continuação. Afinal, quando você pensa no cinema como um todo, ele é um lugar que visa simplesmente lucro. Então, obviamente, em algum momento, ou como qualquer mercado faria, eles pegariam um nome tão forte como o Alto da Comparecida e fariam uma continuação. Mas a pergunta é, precisava de uma continuação? O Alto da Comparecida 1 deixa ganchos, brechas, ou ele pede uma continuação? Na minha opinião, não. Eu concordo com quem fala que o Alto da Comparecida é um dos melhores filmes nacionais já feitos, pelo personagem, pelo universo criado, pela história que é contada, pela diversão, pela comédia, pelo drama. Tudo funciona muito bem ali. E quando você pensa nisso, precisava de uma continuação? Na minha opinião, não. Se eu fosse um executivo, eu faria uma continuação? Com certeza sim. Afinal, é algo que eu sei que vai dar dinheiro. Mas como alguém que não é um executivo e pensa no produto como produto, eu não vejo por que precisava de uma continuação. Mas já que eles fizeram, eu esperava que pelo menos eles iriam ter uma ideia original ou interessante para criar esse filme. E infelizmente não foi isso que aconteceu. O Alto da Comparecida 2 não é um fracasso como poderia acontecer, mas ele é um filme abaixo da média, porque principalmente ele é um filme, na minha opinião, caça-níquel. O que é um filme caça-níquel? É aquele filme ele não vai ser ruim, mas ele vai vir simplesmente para tentar pegar o seu dinheiro. Ele não vai vir com aquela ideia diferente, eles não pensaram realmente no filme para os fãs gostarem. Não, eles pensaram no filme porque eles sabem que os fãs vão sabem que os fãs vão assistir. Tanto que quando o filme lançou no cinema, nas primeiras semanas, tinham salas e salas com muitos ingressos vendidos. Algo excelente, é muito bom ver nesse ano passado, 2024, como o cinema nacional conseguiu levar pessoas para o cinema. Mas ainda repete que o filme não precisava existir. E quando eu assisto ele fica mais claro ainda. O filme ele já começa mostrando um grande defeito desse filme para mim, que seria a ambientação dele. Um ponto muito importante do Alto da Comparecida 1 seria como ele consegue fazer com que aquela cidade, aquele lugar, aqueles personagens pareçam muito vivos, muito reais, e com isso você consegue, apesar da comédia e do exagero, se identificar facilmente com eles. Na primeira cena desse filme, que seria quando o ônibus está chegando na cidade, já é uma cena, pra você ter uma noção, eu achei que era uma cena daqueles patrocínios antes de começar o filme, de tão ruim que está e tão mal feito que está em questão de CGI em sua volta. Você vai falar, qual que é o problema do CGI nesse caso? O problema é, esse era um CGI tão cartunesco em alguns pontos que fica muito surreal. Muita gente pode falar, mas não faz diferença. Faz diferença o CGI nesse filme por causa da ambientação. Como eu falei no primeiro filme, para eles gravarem em cenários, você sentia muito a presença daquele lugar. Quando falavam de calor, você sentia o calor. Quando você falava de vestimenta desse, você via vestimenta e sentia de onde eles eram. Aqui tem um tom até tão cartunesco que parece que eles sempre estão num lugar cenográfico. Isso tira muito da ambientação e de muitos discursos, como por exemplo, quando o povo reclama quem vai ser o novo prefeito, quando o povo reclama qual que é a falta d'água, ou quando vai mostrar a aridez do lugar, tudo isso pelo exagero do CGI e a falta de um lugar mais de uma locação mesmo, faz com que o filme perca muito a sua força. Mas depois dessa cena inicial e de todo o filme, que acaba me incomodando sim, isso sem contar que em alguns momentos parece que os atores não estão no mesmo lugar na gravação, pelo menos parece visualmente, e isso acaba incomodando para tirar um pouco da dinâmica deles, o filme começa a me conquistar de novo. Porque a sua primeira parte, ela é focada muito no Matheus Nascergari e também no Selton Mello, o Chicó e o João Grilo. Só que o que acontece? A química deles é excelente. E é muito bom ver que depois de tanto tempo, eles continuam sendo atores que têm essa química tão boa. O Matheus Nascergari é um ator excelente, o Selton Mello eu sou extremamente fã. Não é simplesmente por esse filme, é por a maioria dos filmes que ele fez na sua carreira e também pela sua excelente carreira de dublador. Eu sou muito fã do Selton Mello. Eu acho um ator excelente, um dos melhores que a gente tem no nosso país. E quando a gente acaba vendo
eles acabam tendo uma química tão boa que você lembra deles. Uma sequência que envolve praticamente eles na igreja, ou eles ali na frente, é tão boa, é uma das melhores sequências do filme, na minha opinião. Quando tá os dois conversando, quando o Chicó conta pro João Grilo sobre a sua cabra, quando tenta contar aquela história, quando os dois começam a conversar, como se fossem dois amigos. Então essa primeira parte, que é só os dois conversando, mostra o que o filme deveria ter sido. Vários curtas de um conversando com o outro. Isso funcionaria perfeitamente bem. São dois atores que têm uma química fantástica, e o filme nesse ponto acerta muito. Inclusive, quando o Chicó vai contar pro João Grilo sobre a história da sua cabra, por exemplo, que depois ele conta mais pra frente sobre o seu papagaio, que cruzou com uma arara, você acaba percebendo que essa estética também que eles colocaram, eu gostei bastante. Tem uma coisa cartunesca e lúdica que funciona muito bem. Então essa primeira parte do filme, tirando a parte da ambientação que eu não gosto muito, a parte dos dois, que eles estão numa química muito boa, um conversa com o outro, tem toda essa parte que funciona muito bem. Realmente funciona muito bem como os dois têm uma química e como eles usam o cenário. Com poucos cenários e poucas falas, você vê que são só dois atores sendo muito bons junto e que funciona muito bem. Só que quando chega na segunda parte do filme, o filme acaba caindo em alguns clichês que o cinema nacional tem em alguns filmes, ainda mais comerciais como esse. Que seria... Visivelmente esse filme foi pensado para ele ser um filme e também uma série. O primeiro filme também tem isso. Ele é um filme que depois eles destrincham e fazem virar uma série. E a segunda parte... O Chicó e o João Grilo, eles acabam se separando muito. Quando estão juntos funcionam muito bem, os atores estão muito bem, então tem coisas boas funcionando, mas cada um acaba vivendo sua aventura. Enquanto o Chicó vai vivendo seus romances, o João Grilo vai querendo se tornar alguém mais influente na cidade depois que ele foi salvo pela Maria. Então quando você pensa nessa parte, parece muito algo episódico. A forma como aparecem os novos personagens, a forma como aparecem personagens antigos, a forma como acontecem alguns cortes, a forma como acontecem alguns planos, tudo, visivelmente, foi pensado como se fosse uma série de TV. Você consegue ver visivelmente aonde teria um corte para a TV para começar um outro episódio, onde teria um corte para a TV para começar um outro arco. E a partir daí, isso acaba incomodando. O filme, quando tira os dois de perto, ele perde muito sua força. E a metade dele, pra mim, é a parte mais chata do filme. Tem coisas interessantes ali, tem momentos bons, tem algumas piadas, algumas gracejos, principalmente do João Grilo, que funcionam muito bem, e o Chicó também. Alguns personagens novos também funcionam bem, os antigos que voltam são interessantes como eles já eram antes, mas as premissas não são tão legais, os cortes não são tão interessantes, as coisas não fluem tão bem. Pra mim, o filme só volta a ficar bom quando um amigo do João Grilo, lá de São Paulo, chega na parte do filme. Aí sim fica legal, que é o Bispo. Aí o filme volta a ficar interessante, porque de novo, Chicó, João Grilo e o Bispo voltam a ficar juntos e a dinâmica volta a funcionar. Então, essa metade pra mim, ela é enrolada, ela é chata, ela é arrastada, tem várias coisas que não funcionam, é uma divisão que não funciona, o ritmo que vai se perdendo, até a parte da locação não funciona e o drama também não funciona nessa parte pra mim. O filme perde bastante aí, perde muito a qualidade. Você vê que não tem aquela qualidade do primeiro filme em vários pontos aqui, alguns arcos são abertos, não são fechados, não sei se eles estão pensando nisso pra fazer mais continuação, porque você vê que tem vários arcos e vários pontos da metade do filme e no final, que eles são apresentados e não fechados muito bem. Não sei se é pra deixar pra continuação, é só um roteirista que não sabe trabalhar, afinal, a forma como ele trabalhou o filme não parece que foi feito para cinema, e o final do filme eles voltam com alguns pontos do primeiro, que pra mim não funcionou tão bem aqui. No primeiro é muito bom, a Thaís Araújo tá excelente, mas quando você pensa nessa parte final, também acho que falta alguma coisa, não tem aquele encanto do primeiro filme que também perde muito. No fim, ele é um filme que ele consegue trazer a essência do Auto da Compadecida com os dois principais. Tem alguns atores novos bons, eu gosto muito do ator que faz o Bispo, eu também gosto muito da Thaís Araújo nesse ponto que ela tá no filme. Mas quando você vai além disso, o filme visivelmente é o caça-níquel, onde ele não precisava existir e ele não prova porque ele precisava existir. Isso acaba incomodando muito, porque apesar da trilha sonora ser boa, em vários pontos, atores bons, eu sinto que o filme poderia e deveria ser melhor. Concluindo, o Auto da Compadecida 2 poderia e deveria ser muito melhor do que ele foi. Considerado que o Auto da Compadecida 1 é um dos filmes mais elogiados, consagrados e reverenciados do cinema nacional, uma continuação não poderia ser feita de qualquer jeito como foi feita. O filme não é terrível, mas com certeza ele é abaixo da média. E por isso que eu fecho o Auto da Compadecida 2 com uma nota 4,5 de 10. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do filme O Auto da Compadecida 2? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.